Qual é o seu problema hoje? O que é que está tirando a sua paz, a sua alegria, o seu sono? Ei, acalma. Jesus está andando sobre o problema da sua vida. Pare de fazer planos de derrota. Deus está com você, Ele é por você, Ele nunca te deixou, nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar e tudo está nas mãos dEle. Eu vou ter bom ânimo, o Senhor está comigo e eu não vou temer nada. Com a sua mão no coração, com os seus olhos fechados, vamos continuar nesta corrente de fé, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, nós estamos aqui na Tua presença nesta quarta-feira. Que presente, que honra, que privilégio, Senhor, estarmos aqui todos os dias na Tua presença, buscando o Senhor. Eu quero, meu Deus, apresentar todas as mulheres do Ministério Mudança de Vida. Visita, meu Deus, cada uma agora neste momento, Senhor. Visita cada uma. Abençoa, meu Deus, todas as nossas mulheres, começando pela vida, meu Deus, da nossa bispa, Senhor. Abençoa a vida dela, os sonhos, os projetos. Senhor, abençoa, Senhor, todas as pastoras, todas as obreiras, meu Deus, todas as mulheres, todos os membros, todas as nossas jovens, meu Deus, as nossas crianças. Alcance cada uma neste momento. Senhor, abençoa, eu profetizo e oro ao Senhor por mulheres sábias, obedientes, mulheres que temem ao Senhor, mulheres de oração, mulheres de intercessão, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que estão construindo a sua casa, a sua família na rocha que é Jesus Cristo. Senhor, assim como é o versículo deste projeto Casa Firme, Senhor, edifica nossa casa, Senhor, assim como o Senhor edificou a casa de Davi. Edifica todos os dias, Senhor, o nosso lar, edifica, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos. Senhor, hoje se inicia, meu Deus, o primeiro dia, meu Deus, 1 de julho, Senhor. Que privilégio, chegamos até aqui, Senhor, e aqui nós estamos para a honra e a glória do Senhor. Eu tomo posse, meu Deus, de um segundo semestre, eu consagro ao Senhor e tomo posse de um segundo semestre, Senhor, do sobrenatural, de muitas vitórias, de um som alegre, assim como a palavra profética. Daqui a alguns dias nós vamos iniciar, meu Deus, o propósito de fé dos 52 dias e eu tenho certeza, Senhor, que será o melhor das nossas vidas até então. Eu creio, Senhor, em grandes respostas, restaurações, restituições, mudanças. Nós estamos aqui, Senhor, enquanto muitos pararam, desistiram, desanimaram, nós estamos aqui e aqui vamos permanecer, porque nós estamos buscando o nosso Senhor, o nosso Salvador, não a mão, mas a face do Senhor. Esteja conosco, meu Deus, durante todo este período da Casa Firme. Fala conosco, nos dirija, Senhor, nos guarda, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor, guarda aqueles que são importantes para nós, guarda todos, Senhor, livra do mal, livra de doenças, livra de enfermidades, livra de acidentes, livra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, eu entrego esta reunião em tuas mãos, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém, em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Como diz, a bispa, mais um dia, mais uma grande oportunidade. Nós temos a oportunidade de mais um dia, de crescermos, de avançarmos, de evoluirmos no Senhor e na presença dEle. Bom, a palavra que eu trago para você, com certeza, é a palavra de segunda, uma palavra muito forte. Jesus anda sobre o problema. Se você crer na unção desta mensagem, você terá vitórias em todas as áreas da sua vida. Segundo o bispo pregou essa palavra, e é uma palavra, que chega com conforto, confortando você,
te levantando e mostrando: vamos, continue. Bom, antes de Jesus andar sobre as águas, ele havia realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Após este milagre, o Senhor então enviou os seus discípulos, né? Quem conhece essa escritura, ele enviou os seus discípulos de barco para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele subiu a um monte para orar sozinho. Então, Jesus disse para os discípulos, né? Vão indo na frente, enquanto ele se despedia das pessoas, vão indo na frente. E neste tempo, ele subiu, né, ao monte mais alto e foi orar. No meio da noite, os discípulos estavam no barco, lutando contra ventos fortes e ondas agitadas. E Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando você, não sei se você já viu, provavelmente você já viu, né? As tempestades em alto mar, né? Algo assustador, né? Ondas gigantescas, ondas enormes, aquela agitação. Imagina, né? Como estava, né? Aquele cenário de medo e pânico no olhar de cada um deles. E assim é na nossa vida, né? Quantas situações, quantos problemas, que é como um mar agitado. Ventos fortes, o barco balança, parece que vai afundar. Ventos fortes. E de repente, Jesus, ele chega caminhando sobre as águas. Sim, Jesus caminha sobre todos os nossos problemas, dificuldades. Ele caminha sobre aquilo que para nós é impossível. Então, numa tempestade, vento forte, ondas grandes, ele é aquela calmaria que chega com tranquilidade. Ele anda sobre aquela tempestade. E ele, né, se você conhece, nós vamos até o final dessa escritura, quando os discípulos o viram, ficaram aterrorizados, pensando que fossem um fantasma. Pronto, onda forte, tempestade, agora só o que me faltava, um fantasma, é o fim, acabou. Não é possível. Jesus imediatamente, então, os tranquilizou, dizendo: tem de bom ânimo. Como assim, né? Uma tempestade violenta daquela. Eles estavam com muito medo. Já estavam vendo, né? Fantasmas. E, de repente, Jesus diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, sou eu. Não temas, não temas. E aí, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, na caminhada, né, você está ali passando por coisas, por situações, e bate aquele medo, bate aquele pânico, não vou conseguir, não está dando certo, não está funcionando, não está fluindo, não está acontecendo como eu gostaria, como eu planejei. E aquele caos, aquela bagunça. E Jesus diz: não temas, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Sou eu, Jesus Cristo, o seu Salvador, o seu Deus. Eu chego, eu entro, eu mudo tudo. Pedro, um dos discípulos, respondeu com fé e ousadia, né? Dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele teve fé, como diz a bispa, né? Teve fé para sair do barco, mas não teve fé para ir ao encontro de Jesus. Jesus consentiu a Pedro, então, e Pedro começou a caminhar sobre as águas em direção a ele. No entanto, ao perceber a força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. É muito importante pararmos um pouco neste ponto, porque o mais difícil, né, ao meu ver, o mais difícil Pedro já tinha conseguido, que é sair do barco. Então, quando Jesus apareceu ali para eles, a tempestade ela não cessou, ela não tinha cessado ainda. Então, o mais difícil Pedro fez.
Em meio à tempestade, ele saiu do barco e ele começou a andar em direção a Jesus. Mas por conta do vento, por conta das ondas, ele teve medo e ele afundou. Quantas situações na nossa vida que nós estamos numa violenta tempestade de problemas, de situações. Temos atos de coragem, temos a coragem de sair, temos a coragem de enfrentar o mais difícil, como Pedro. Mas olhando, para os lados, olhando para o vento, olhando para a tempestade, olhando para as ondas, acabou afundando. E mais uma vez nós vamos encontrar Jesus caminhando e Jesus resgatando Pedro. Ou seja, no entanto, ao perceber essa força, Pedro teve medo e começou a afundar. Ele clamou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou? Você estava indo tão bem. Você saiu do barco, estava andando, de repente afundou. E sabe uma coisa que aconteceu aqui nesse ponto? Quando Pedro disse: salva-me, Senhor, salva-me, imediatamente o Senhor o salvou. Acontece que muitas pessoas, elas só buscam o Senhor quando elas estão afundando. Quando não há saída, quando não há o que fazer. Mas à frente aqui nós vamos meditar em outras escrituras de pessoas que elas foram no limite da dor. Desde quando eu era pequenininha, eu sempre escutei essa frase: se não vai pelo amor, vai pela dor. Não é? É algo assim que desde pequenininha eu sempre escutei essa frase. Se não vai pelo amor, vai pela dor. E é a realidade. Muitas pessoas, elas só vão pedir ajuda ao Senhor mediante a sua dor. E às vezes não é uma dor, do dia a dia, de situações, mas é aquela dor que não tem saída. Até o bispo Fernando pregou e falou, uma vez, que a oração mais fervorosa é a oração na UTI. E exatamente. As pessoas, elas têm, todas nós, temos a oportunidade de buscarmos ao Senhor, de orarmos, de estarmos na presença do Senhor. Mas, infelizmente, algumas pessoas só têm um jeito. Elas precisam passar por uma dor profunda. A dor de uma doença, a dor de uma traição, a dor de um abandono, a dor de uma enfermidade, a dor, das dívidas, de não ter dinheiro para pagar, a dor financeira ou a dor da morte. E só assim elas conseguem, quando elas estão afundando, elas conseguem pedir: Senhor, salva-me. E não tem que ser assim, não precisa ser assim. Nós estamos aqui, você está aqui, e você pode todos os dias buscar o Senhor com liberdade, orar ao Senhor com liberdade, falar, ler a Bíblia, estar com o Senhor com liberdade. Mas muitos não estão aproveitando, essa liberdade de estar na presença do Senhor. Eu me lembro muito bem que antes da pandemia, as pessoas elas estavam assim, distraídas, Cada um seguindo a sua vida, não indo na igreja, estava seguindo. De repente, chegou a pandemia. E aquilo, que antes, todos tinham liberdade, a igreja estava aberta, você, como hoje, você pode, todos os nossos templos estão abertos, sempre vai ter uma porta aberta, você pode entrar, você pode dobrar o seu joelho aqui no altar, você pode orar, você pode vir ajudar, você está aqui. E quando chegou a pandemia, o tanto de pessoas que tinham parado, que há muito tempo,
mandando mensagem, ligando. Eu só queria ir na igreja, eu só queria orar, eu só queria participar do culto, né? Quantos pedidos, né, naquele tempo, naquele período difícil, quantos pedidos. Não, deixa eu escutar o culto, eu vou no culto, mas eu fico lá no fundo, ninguém vai me ver, né? Eu quero assistir, eu quero estar na igreja, eu preciso da igreja. Ou seja, só quando começou a afundar. Jesus, salva-me! E não precisa ser assim. Não pode ser assim. Nós precisamos confiar no que o Senhor está nos dizendo e nos direcionando e agarrar ao máximo cada oportunidade. Aqui, depois que Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou. Ou seja, aquele vento, aquela tempestade só parou quando Jesus entrou no barco. A tempestade só vai parar na sua vida quando Jesus Cristo entrar na sua vida, ser o centro de tudo, quando você colocar Jesus no centro de tudo. Enquanto você não colocar Jesus no centro da sua vida, a tempestade não vai parar, não vai cessar. E você não precisa, né, ter a experiência de Pedro, esperar afundar para gritar, Senhor, salva-me. E o mais lindo, né, no nosso Senhor Jesus, é porque, independente das nossas escolhas, Ele sempre vai estar lá. Ele sempre vai estender a mão. Ele sempre vai nos puxar. Ele sempre vai nos ajudar. Então, e os discípulos adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Não bastava, eles estavam vendo Jesus andando sobre a tempestade, mas só quando Jesus pisou no barco, quando a tempestade parou, eles disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Deus é um Deus que tem domínio sobre os mares. Eu confesso para você que quando, né, é raro, mas quando acontece de ir para a praia, de ver, né, ali o oceano, ver o mar, eu paro um pouco, sempre, toda vez eu paro um pouco e fico olhando. Não é algo incrível? Não é algo sobrenatural? Quando você olha, né, quando você sobe ou desce a serra, quando você olha a altura, né, a profundidade, você olha aquele monte, é muita água, e tem algo tá demarcado ali. Daqui você não passa. Não é incrível? Quando você olha aquela onda, né, alguns lugares, depende dos lugares, ondas fortes, poderosas, imponentes, ela chega até a ser alta, ela bate assim na areia e ela volta, ela recua. É incrível. O nosso Deus tem o domínio sobre os mares, sobre os problemas da nossa vida. Ele tem o domínio sobre os problemas da nossa vida. Ele é soberano sobre toda a criação. Ele é soberano sobre toda a criação. Ou seja, por que eu vou temer? Por que eu vou esperar algo ruim acontecer para eu despertar, para eu acordar? Não, eu posso me levantar hoje, eu posso me levantar agora. Eu sei que tem dias que parece que assim, você precisa de uma graça para você abrir os olhos, acordar. Mas nós temos essa graça, o Senhor nos dá essa graça todos os dias. Tem situações que parecem que elas nunca vão mudar, mas chega o dia em que elas mudam. Chega o dia que algo cessa na sua vida, um tempo ruim cessa, um ciclo ruim cessa. Mas isso só vai acontecer se Jesus entrar no barco da sua vida. Não temas. Tem de bom ânimo, né? Jesus, mas está doendo tanto, Jesus. Está doendo tanto. E ele diz, tem de bom ânimo, não temas.
Na Bíblia nós não encontramos, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu te fortaleço, eu estou aqui. Ele dizendo, eu estou aqui. Mas tem problemas e dores, né? Que a gente até pensa, Senhor, parece que o Senhor me abandonou, me deixou, não estou vendo o Senhor. Mas Ele está lá. Como o bispo falou na segunda-feira, Ele está lá no alto do monte, orando e intercedendo por nós. Está lá orando, intercedendo. E no momento certo, Ele vai aparecer. E quando Ele aparecer, não é um fantasma. Não é um fantasma. Creia e deixe Jesus ter o controle da sua vida e entrar no seu barco e acalmar as coisas. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor. Impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Ou seja, quem conhece a história de Jairo, Jairo era um homem respeitado, de grande importância dentro da comunidade judaica. Provavelmente ele era um grande líder, encarregado da administração da sinagoga, da organização dos cultos e da supervisão do ensino da Torá. Um influenciador, né? Traduzindo para os dias de hoje, ele era um grande influenciador, tinha muito poder. E ele ensinava um tipo de fé às pessoas. No entanto, ele se viu numa situação em que toda a capacidade de realizar tantas coisas, inclusive a fé que manifestava e ensinava, não pôde ajudá-lo. A fama, a influência, o dinheiro não pôde ajudá-lo. A morte chegou, a doença chegou. Nada do que ele tinha podia ajudá-lo. E não é assim? Quando uma doença, uma enfermidade chega, diga para mim, há dinheiro neste mundo que possa comprar a saúde de uma pessoa? Não. Não há o que fazer. Ou seja, ele possuía muito dinheiro e nada disso pôde socorrê-lo. Quando o problema chegou, quando a tempestade chegou, uma grande tempestade em alto mar chegou na vida de Jairo. Chegou à sua casa e atingiu a filha dele. Ele possuía muitas coisas, mas não possuía o principal, a fé viva, a fé de resultados. Embora fosse uma autoridade religiosa, um homem importante, ele teve uma coragem que poucas pessoas possuem, porque ele passou por cima de questões que muitos consideram ser importantes. Por exemplo, sua própria imagem. Então, imagina um grande homem influenciador, né, conhecido na comunidade, famoso. Ele rompeu, ele passou por cima de tudo aquilo que ele tinha construído. Ele passou por cima da sua imagem. Jairo conhecia e ensinava apenas a letra e praticava a fé religiosa, vazia e sem resultados. Ele ensinava sobre Deus, mas não o conhecia de maneira íntima e revelada. Ele só pregava a palavra, mas não vivia a palavra. Certamente, para um homem de uma alta posição como a de Jairo, se prostrar diante de Jesus e suplicar por sua filha, que estava à beira da morte, ele já devia ter tentado tudo o que estava sobre o seu alcance. Então, ele era muito importante. E ali, provavelmente, para ele chegar no limite,
né? Como se afundando no meio da tempestade em alto mar, ele se humilhou e ele buscou a ajuda de Jesus Cristo. Salva a minha filha, cura a minha filha. Eu preciso do Senhor Jesus, eu preciso. Ou seja, e mais uma vez nós vemos Jesus estendendo a mão em meio à tempestade. Vamos lembrar também de Jó, que embora fosse considerado justo e demonstrasse uma fé diferenciada, né? Que eu já preguei sobre Jó no culto Pais e Filhos, né? Que pai, assim, ele era... Ele tinha todo o cuidado com a vida espiritual da casa dele, principalmente a dos filhos. Tinha uma fé diferenciada. Afirmou que antes apenas ouvira falar sobre o Senhor, por tradição ou por ensino, mas que agora, naquele momento, seus olhos verdadeiramente o viram. Após passar por intenso sofrimento e questionamentos, Jó finalmente teve um encontro íntimo com Deus. Quem aqui nunca, né, teve um encontro íntimo com Deus na dor? Não é? Na dor. É na dor que você se encontrou com o Senhor, que você o buscou de forma intensa e que você entendeu que você não estava entendendo. É o que a bispa tem pregado. O Senhor tem revelado os corações. E como isso está acontecendo? No dia a dia, questões do dia a dia. Desafios, problemas. De que material você é feito? O que você suporta? O que você aguenta? Há duas maneiras de alguém ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Por amor, a ouvir e se deixar ser tocado pela palavra, ou por meio de uma dor, de um impacto emocional que leva à busca por algo maior. Como eu disse, a frase conhecida, ou é pelo amor ou pela dor. Tem outra muito conhecida, né? Senhor, traga nem se for pelos cabelos. Ou seja, traga pela dor. Então, nós temos duas escolhas, né? Para encontrar-se verdadeiramente com Jesus Cristo. Qual é a opção que você vai utilizar? O amor, de deixar a palavra entrar no seu coração, de conduzir a sua vida, ou a dor? Sim, a dor nos causa um forte impacto emocional, aonde você muda tudo, aonde você não pensa em mais nada. Sim, eu também já estive no hospital, assim como este ministério, né, que é a nossa frase, né, de um quarto de hospital para o mundo. Este ministério foi criado através da dor de uma grande tempestade em alto mar. E o que saiu daquela mãe? A fé viva. Eu vou lutar. Jesus, entra no meu barco, e a tempestade cessou. Eu também já estive no hospital, como, né, já testemunhei muitas vezes sobre o João, sobre o Davi, sobre diagnósticos, sobre situações. E eu me lembro uma vez quando o Davi foi bem bebezinho, ele teve uma crise, dificuldades para respirar, né? Eu acho que é saturação baixa, acho que é isso. E ele foi ali naquela coisa, não, vai internar, vai ter que colocar a bombinha, e aquela situação. E ali, né, a bispa sempre ensinou isso em casa, desde, sim, sempre. E eu me lembro dela ligar, né, naquela aflição que eu e o Fer, nós estávamos passando ali no hospital. Eu lembro dela ligar e ela dizer assim: só tem um jeito de vocês saírem daí com ele saudável. É vocês rasgarem o coração. O que é que está tendo poder? Quais são as portas que foram abertas, que está tendo poder sobre a vida do menino? Vocês são autoridade. Entrega tudo. E ali eu lembro que naquele corredor, é como esta palavra, é como Jairo. Quando você vê um filho sendo furado, né?
E chegou um ponto que estava furando ele, e bebê ainda, né? Quando não pega de um lado, aí fura outro braço, não dá certo, fura o pezinho, fura o outro pezinho e vai. Quando dá certo, não, nós vamos furar a cabeça. E eu lembro, né, dessa cena que ele era muito bebezinho, ele perdia o acesso, e aí chegou um dia e falou assim, não, nós vamos fazer na cabeça. E o Fer, aquele dia se levantou, acabou, parou, ninguém vai furar mais o meu filho. Chega, acabou. Ou seja, no hospital, né, num corredor de um hospital, você se torna como Jairo, nada mais importa. O que eu quero é saúde, é sair deste lugar. Então, Jairo, né, e tem outras escrituras que você encontra na Bíblia de pessoas que estavam passando por uma verdadeira tempestade em alto mar. Uma verdadeira tempestade em alto mar. E o que foi exigido? Haja sua fé. Creia, haja sua fé. Ou seja, a fé nos trouxe até aqui. E eu lembro que um dos médicos disse assim que ele queria usar um aparelhinho, uma bombinha de asma no Davi. Né, eu já contei isso. E ele falou assim para mim, que a enfermeira, o médico, né, prescreveu aquilo ali na emergência que ele tinha que usar, e a enfermeira, né, foi lá dar uma medicação, fazer inalação, e ela veio com essa bombinha. Quando eu vi essa bombinha, eu disse para ela assim, eu não vou usar essa bombinha nele. E a enfermeira falou assim, não, mas como assim? O médico prescreveu que tem que usar a bombinha nele, que ele precisa de bombinha. Eu falei, não, ele não precisa de bombinha. E olha, que eu não tinha, né, estava muito longe de ter a fé e a maturidade que eu tenho hoje. Mas algo dentro do meu coração, assim, muito vivo, dizia assim, se você aceitar essa bombinha, ele vai passar a vida inteira usando bombinha. E ali eu me levantei e eu disse assim, não, eu não vou colocar. E a enfermeira ficou brava e ela foi não satisfeita, ela foi atrás do médico. Né? E eu lembro que era aquela sala de pronto-socorro, a pediatria, né? E tinha muitas mãezinhas com bebês ali, todos fazendo inalação e usando a bombinha. E o médico, né, entrou na sala, chegou bem perto de mim e falou assim, eu prescrevi, né, a bomba, eu esqueci o nome daquela bombinha, fui comunicado que a senhora não quer utilizar na criança. Eu falei assim, não quero e não vou utilizar. Aí ele abaixou assim e falou assim, por que a senhora não quer utilizar? Qual é o problema? Eu falei assim, porque essa não é a minha fé. O meu filho é perfeito e eu não vou usar essa bombinha nele, porque eu sei que se eu usar, isso vai persegui-lo, né, a vida toda. O médico olhou para mim e disse assim, ok, vamos ver se a sua fé vai te tirar daqui, porque o seu filho está com baixa saturação, ele está tendo dificuldade para respirar. Vamos ver se a sua fé vai tirar daqui. E aí eu olhei para ele, eu falei, ela vai me tirar daqui. Pois bem, aquilo, né, é ali que você chora, é ali que você entrega, é ali que você rasga tudo, você entrega tudo, rasga tudo. Senhor, estou aqui, né, com as vestes rasgadas, me tira deste lugar. Mas foi necessário ficar mais um tempo em alto mar. Né, acabou que, por fim, o Davi acabou sendo internado, mas nenhum momento ele utilizou a bombinha, porque eu não deixei, nenhum momento. E a pressão, né, para quem é mãe, para quem é pai, aquilo só que aumentava. Porque ele respirava, né, o pulmãozinho ficava chiando. Então, aí vinha a equipe médica, não, porque você está sendo irresponsável, porque é isso, porque é aquilo. E olha lá, as outras crianças já subiu, está tudo ótimo a saturação, e você está aí. Então, a pressão ali vem para... sabe aquela pressão, sabe, de você tem que engolir o que eu estou dizendo? Não vou engolir. Não aceito. E aí ele ficou por alguns dias, e logo nós recebemos alta, fomos para casa, e ainda na alta dele, de novo, aquele médico colocou, olha só, se eu não usei no hospital, eu ia passar na farmácia para comprar?
colocou lá na receita toda a medicação e o bendito, né? E a bendita bombinha. Eu disse, não é possível. Que afrontoso, com todo respeito, né? Com todo respeito, porque é importante, né? A medicina é importante, né? Termos os médicos, mas ali aquele médico ele passou assim de um limite de afronta mesmo, né? Porque ele abaixou e ele olhou para mim com muita, né? Eu vi que havia ali uma raiva nos olhos dele, né? Vamos ver se a sua fé vai tirar daqui. Que eu creio que nem era ele, é o próprio, o próprio mal que estava falando através dele. Ou seja, hoje, né, quando eu olho o Davi correndo, o Davi brincando, né, até o pessoal que está aqui no nosso dia a dia sabe, o Davi ele pode correr a Taquari o dia todo, de ponta a ponta. Ele não cansa, ele tem uma energia que é assim. Ou seja, na tempestade, no alto mar, é que você tem que deixar a sua fé sair, a coragem sair. Não, Jesus está no meu barco e quando ele entra, a tempestade cessa e cessou. A fé de Jairo levou ele até um certo ponto, mas não foi o suficiente para ele ir além. Às vezes as situações difíceis que chegam na nossa vida às vezes não, é para nos levar além. Então, tudo que chega na nossa vida é para nos levar além. Ou seja, para todos nós chega o momento em que a fé que temos precisará ser ampliada, estendida. Ó, eu vou te esticar mais um pouco. Você teve fé para aquilo, ok, venceu. Agora você tem que ter fé para isso. Vamos, estou te esticando, estou te ampliando. Esticada além dos limites. E realmente, né, tem situações que nos estica assim, parece que vai arrebentar, né? Agora vai rasgar no meio, Senhor. Não, não vai rasgar, não. Eu vou te levar no limite. Os problemas que chegam até nós, eles chegam como um grande trampolim, né? É só para você saltar e ir para um nível maior. O que vai sair de você? O que vai sair de você? A hora de Jairo chegou, quando a sua filha adoeceu gravemente e estava à beira da morte. Ali ele chegou no ponto. Como a bispa também, a dela também chegou. A hora da bispa também chegou quando o Murilo foi diagnosticado com epilepsia. Jairo apresentava aquela pessoa que, em circunstâncias normais, jamais se imaginaria indo à sinagoga para ouvir os ensinamentos de Jesus. Jairo foi até Jesus porque ele chegou ao ponto em que não se importava mais com a sua imagem, com a opinião das pessoas, de amigos, de parentes, dos mestres, líderes religiosos, nem mesmo com o seu conhecimento. Ele queria apenas a sua filha. Essa foi uma atitude notável, especialmente porque muitos líderes religiosos da época viam Jesus com desconfiança e hostilidade. Naquele hospital, né, aqui a bispa no estudo ela diz que naquele hospital, quando o filho dela teve o braço arrancado, a única coisa que ela desejava, o maior sonho da vida dela, era ver o braço do Murilo restaurado. E foi naquela grande tempestade que o braço foi restaurado e nós estamos aqui contando a história, né? 30 anos de ministério. Eu falei no trabalho com as mulheres, no Deus de Geração, que eu falei para elas, né? Que coisa, né? Só quando nós estamos enfermas que nós lembramos como era bom ter saúde, né? Não sei se você tem esse pensamento, mas quando algo acontece ou alguma coisa acontece na minha saúde, alguma coisa, sabe, um mal-estar, alguma coisa, você se lembra, nossa, ontem eu estava saudável, né? Nossa, como é bom estar saudável, agora hoje você passa mal, é aquele mal-estar, como é bom. Né? Eu também brinquei com elas que alguns dias atrás eu fui passar roupa naquele ferro a vapor e eu fui assim, né? Eu estava com a luva térmica, mas eu esqueci que tinha acabado o resto da luva, então eu passei meu braço, eu queimei o braço. Meu Deus, olha, aquela dor não passava.
Aquela dor não passava, e aquilo queimava. Parecia que estava queimando o meu corpo inteiro. Até fui pedir socorro, bispa, tá queimando. E ela, minha filha, o que aconteceu? Fui passar a camisa, esqueci que acabou, acabou o resto da luva térmica e passei meu braço junto. E aquela dor. E aí? Aí você tem que lavar o cabelo de uma maneira estranha, você tem que tomar um banho, porque não pode cair água naqueles primeiros que queima, que dói, né? Não pode bater água ali na ferida que dói. E você lembra, nossa, como é bom, né, ter liberdade, ir lá lavar o cabelo, fazer as suas coisas, lavar uma louça, sem ter essa situação ali te machucando. Ou seja, precisamos crer no que o Senhor está dizendo. Aproveite ao máximo cada oportunidade. E todos os problemas, dificuldades, desafios que chegam na sua vida, levante-se com mais fé, com coragem, com ousadia. O Senhor está comigo. Eu não vou afundar. Eu não vou perder. Essa situação não veio para a morte, não veio para a destruição. Veio para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantas mulheres dentro do ministério, né? A bispa contou o testemunho dela que quando ela passou por aquele diagnóstico, um nódulo na mama, ela passou por aquilo e ela entendeu. Se eu estou passando por isso, é porque tem um propósito. Logo depois que a bispa passou, o tanto de mulheres que passaram pelo mesmo diagnóstico, inclusive eu, né? Que ela contou que no pós-operatório dela, eu apareci chorando com o exame, que a médica já estava até me matando, já que eu estava com grau, não sei das quantas, que eu ia morrer, que não sei o quê. E ela olhou assim para mim, ei, acalma, olha para mim, estou aqui, tá tudo bem. Não veio para a morte, veio para a glória de Deus. Então agora eu estou entendendo porque eu estou passando por isso, Jéssica Maria. Eu falei, amém? Eu recebo e eu vou passar também, porque tem outras que vão precisar. E quando eu passei, logo vieram outras mulheres que receberam o mesmo diagnóstico e a resposta para elas foi a mesma resposta. Eu já passei por esse caminho. E a palavra para você é: não veio para a morte, veio para a glória de Deus. Veio para revelar a glória de Deus na sua vida. Ou seja, chegou a tempestade, porque a tempestade vai chegar. Um dia ela chega, mas você tem que se manter firme ali, na rocha que é Jesus Cristo. Não vou afundar, não vou perder, não vai terminar em derrota, não vai terminar em fracasso. Parece que nada está acontecendo, nada está mudando, só parece, diabo, porque está acontecendo, está mudando, Deus está fazendo. E é exatamente isso. Tem milagres que acontecem de forma silenciosa, sabe? É um silêncio. E você nem está percebendo que o milagre está acontecendo. Tem milagres que são imediatos. Nossa, aconteceu. Mas tem milagres que é de maneira silenciosa. Um dia de cada vez. Hoje, quando eu olho para o João Fernando e eu vejo, né, um menino assim, muito inteligente, vibrante, fala muito bem, né? Ele está estudando inglês e tal. Quando eu olho isso, foi um milagre, né? Aquele milagre silencioso, um dia de cada vez. E teve momentos que eu falava assim: Senhor, não está mudando, não está acontecendo. E estava. Só que eu estava muito focada na tempestade. Eu não estava vendo Jesus andando sobre as águas, sobre os problemas. E de repente, quando eu olho, cadê a tempestade? A tempestade cessou. João já subiu no altar, já cantou, já fez Dia das Crianças, já apresentou. Ou seja, passou. A tempestade passou. E hoje eu posso ajudar outras mães a crerem, acreditarem que assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua.
Então, nenhum problema, nenhuma tempestade vem para nos destruir, mas vem para nos esticar, para elevar a nossa fé. De que material você é feito? De um material resiliente? Eu vou vencer porque Jesus está comigo? Ou aquele material frágil? Ai, acabou, é o fim. Né? Como Pedro, olhou, teve medo, bum, afundou. Não permita ser afundada pelos problemas, pelas situações, pelas dores, pelas tempestades. Não permita, em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Que você deixe a palavra, né, como a bispa tem falado, deixe a palavra ministrar o seu coração. Não há nada difícil demais para o nosso Deus. Não há nada difícil demais para o nosso Deus. Pastor, eu estou passando por algo que é uma dor que a senhora nem imagina a dor que eu estou sentindo. Parece que não tem saída. Na verdade, não tem, pastora, não tem saída, não tem jeito. É o fim, acabou. Ei, acalma. Jesus está andando sobre o problema da sua vida. Qual é o seu problema hoje? O que é que está tirando a sua paz, a sua alegria, o seu sono? Jesus está andando sobre o problema da sua vida. Enquanto você está aí, alarmada, desesperada, sem esperança, sem fé, Ele está andando sobre o problema. E Ele está indo ao seu encontro. E Ele está dizendo a você, tem de bom ânimo. Sou eu estou aqui, olha, estou aqui. Não vai afundar, o seu barco não vai afundar, não. Não temas. Essa palavra, não temas. Essa palavra é uma palavra poderosa. Porque sim, tem dias que o medo bate. Tem dias que o desespero bate. Você olha, você não vê mudanças, você não vê nada, você não está enxergando evolução. Né? O pânico quer tomar o seu coração e vem Jesus. Não temas. E eu tenho que crer nessa palavra. Eu vou ter bom ânimo. O Senhor está comigo e eu não vou temer nada. Eu não vou temer problemas, eu não vou temer doenças, eu não vou temer o futuro. Eu conheci muitas pessoas em atendimentos que bastou a tempestade chegar, elas começaram a fazer planos de derrota. Sabe os planos de derrota em meio à tempestade? Vamos pegar o colete e todo mundo se joga no mar. É o fim, nós vamos morrer, acabou, é o fim de tudo. Não. Pare de fazer planos de derrota. Deus está com você, Ele é por você, Ele nunca te deixou, nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. E tudo está no controle, nas mãos dEle, em nome de Jesus. Fale com o Senhor nesses poucos minutos que nós temos. Deixa Deus falar ao seu coração. O que você precisa? O que você necessita? O que tem feito você chorar? Talvez você foi ferida. Talvez te machucaram, te magoaram. Talvez você planejou algo e não saiu do jeito que você queria, do jeito que você, imaginou, idealizou. Acalma. Talvez hoje você passa por uma dor, a dor da traição. Talvez você foi traída. Isso está doendo, está te machucando. É como um espinho, como a bispa prega. É um espinho na carne. Acalma. Acalma. Faça dessa dor o seu testemunho. Transforme essa dor no seu testemunho. Assim como você está debaixo desta liderança, deste ministério, que transformou a dor dela num grande testemunho. Hoje pisamos neste testemunho, que é o Ministério Mudança de Vida. Transforme a sua dor no seu grande testemunho, no testemunho da sua vida.
Não, você não vai afundar. Pastora, tá difícil, pastora, tá difícil, nada tá acontecendo, nada tá fluindo. Ei, Jesus anda sobre o problema. O que é que Ele quer de você? O que é que Ele está exigindo e pedindo e você até agora não entregou? Falta fé? O que está faltando você entregar? Não, o erro nunca vai estar no Senhor. Se tem alguém errando aqui, somos nós. O que é que não estamos fazendo? O que é que não estamos entregando? Porque a palavra de Deus nos garante: eu sou o teu socorro, eu sou o teu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou o teu Deus. Então seja lá qual é a tempestade que você está passando agora. Talvez a tempestade que você está passando é a tempestade do medo. Você está sentindo um medo, um pânico. Você está envolvida com tantas coisas. Acalma. Jesus anda sobre o problema. Jesus anda sobre o problema. Então creia nessa palavra. Eu oro por você agora. Eu oro, Senhor Jesus, sobre a vida dessas mulheres. Senhor, eu não sei o que está afligindo o coração dela. Eu não sei se é a morte, se é a doença, se é uma enfermidade, se é um problema financeiro, se é um problema conjugal. Eu não sei o que ela está, meu Deus, pelo que ela está passando agora, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Soberano, o Senhor reina sobre os mares, todo o oceano, o mar está sobre o seu domínio. O que é um problema perto disso? Então, Senhor, eu oro, alcance cada uma dessas mulheres e assim, meu Deus, que o Senhor venha resgatá-la, tomar, meu Deus, tome pela mão, que o Senhor chegue, meu Deus, com paz, com renovo, com alegria, com unção. Meu Deus, levanta as nossas mulheres, meu Deus, e que toda dor, que toda ferida, que todo ferimento venha ser cicatrizado agora em nome do Senhor Jesus. Aonde havia tristeza, passe ter alegria agora. Aonde havia dor, seja curada agora em nome do Senhor Jesus. Aonde havia injustiça, que haja justiça em nome do Senhor Jesus. Assim como essa canção, Senhor, nos guia, Senhor. Nos guia, Senhor, nos guia, guia a nossa vida. Nos guia, Senhor, neste dia. Nos guia durante, meu Deus, a caminhada, a jornada desta vida, Senhor. Nos guia, Senhor, a estarmos no lugar certo, na hora certa, dentro do propósito. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a enfrentar os problemas, desafios do dia, com fé, com coragem. Nos guia, Senhor. É o que eu peço, meu Deus. Eu oro ao Senhor e peço que o Senhor venha fortalecer essa mulher, fortaleça ela, e que ela saia deste culto, meu Deus, mudada, transformada, meu Deus, de uma maneira, meu Deus, sobrenatural, andando, saindo e andando junto com Jesus em meio aos problemas, que é isso que o Senhor nos ensina. Eu vou andar com Jesus. Eu vou andar com Jesus sobre o problema. Tá difícil, as ondas são grandes, o vento bate todos os lados. Eu vou andar junto com Jesus sobre este problema e eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado porque eu estou andando junto com Jesus. Jesus está no meu barco, Jesus está na minha vida, Jesus está na minha casa. Então eu vou andar com coragem, eu vou andar com a cabeça erguida, porque Jesus está ao meu lado e eu vou chegar ao outro lado. Eu vou chegar ao outro lado. Eu creio, Senhor, nessa palavra. Eu creio, Senhor, que é uma palavra de esperança. É uma palavra que nos traz esperança.
Eu abençoo a vida desta mulher, eu abençoo a casa dela, a família dela, os sonhos, os projetos. Eu te abençoo em nome de Jesus, que você veja a glória do Senhor, que você veja a mão poderosa do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você cresça, que você rompa. Eu profetizo sobre você sabedoria, discernimento. Eu profetizo que você é abençoada, você é sábia, você é uma provedora, uma coluna, uma jiré. Você é abençoada em nome do Senhor Jesus. Aonde você toca, tudo flui, tudo cresce, frutifica. Onde você pisa, tudo floresce para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por este dia, por esta palavra. Louvado e exaltado seja o teu santo nome hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.